Bless. Está escrito aqui, né? Bless. A gente provocou-nos a essa série. É bem possível que quase todos aqui saibam o que isso significa. E o significado é abençoar. É isso que a gente vem sendo estimulado, provocado a fazer, viver, acreditar e entender. E por que isso? Porque fomos abençoados. Como fomos abençoados. E descobrimos que parte maravilhosa, especial de ser abençoado é continuar a jornada abençoando. Isso é delicioso. É muito bom receber. Mas mais bem-aventurado é quem depois de ter recebido começa a espalhar. Que gostoso que é. E a linguagem que temos usado de forma repetida é participar do que Deus está fazendo no mundo. Ele que decide abençoar as pessoas, Ele que decide promover resgate, restauração. E a gente simplesmente fala assim, ó, eu vou participar desse negócio. É isso que tem acontecido e eu queria ler um texto com vocês nas Escrituras, em Lucas, capítulo 24, Lucas 24, a partir do verso 13. Um texto maravilhoso, ele se situa num momento espetacular. Jesus tinha ressuscitado e começou a aparecer a pessoas que não acreditavam, mesmo tendo caminhado com eles alguns por 3 anos, mesmo tendo ouvido repetidas vezes que ele haveria de ser crucificado, mas ressuscitaria. Mas como somos tardios em entender muitas coisas que Deus faz, os discípulos, não muito diferente da gente, não acreditavam de igual forma. O texto vai ser projetado aí, a partir do verso 13 diz assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada até o túmulo, não acharam o corpo de Jesus e voltaram dizendo que tinham uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nós foram até o túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Então, ele lhes disse, como vocês são insensatos. E Jesus é duro. E como que demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Na verdade, que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Acho que eu vou continuar. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique com a gente, é tarde já, o dia já está quase chegando ao fim, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão,
o abençoou, depois partiu e deu a eles. Então, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltavam para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partindo do pão. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Ora comigo mais uma vez. Ah, Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, oramos agora através de uma canção dizendo assim: nos leva no lugar onde a gente possa ouvir a sua voz, pois quando escutarmos de todo o coração, obedeceremos. Senhor, essa segunda parte é bem desafiadora. E talvez possa parecer que é um jeito da gente argumentar com o Senhor e te convencer a nos fazer ouvir sua voz. Mas eu quero mudar um pouquinho a letra, Senhor. Nos faça ouvir a sua voz porque o Senhor Jesus obedeceu. Porque Ele obedeceu. E mesmo quando a gente não obedece, Ele obedeceu no nosso lugar. Mas, Senhor, a sua voz restaura a vida. A sua voz cria coisas novas. Por isso, fala comigo e fala com os teus filhos e com cada um que se achegou aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Gente, Jesus tinha morrido, crucificado. Cleopas e esse outro discípulo assistiram tudo. Viram tudo, viram um cruel julgamento, viram a acusação da multidão que optaram por Barrabás ao invés de Cristo. Viu o gesto cínico e fraco de Pôncio Pilatos, que lavou as mãos e disse: o sangue dele seja sobre vocês. Viu a marcha horrorosa de Cristo carregando a cruz, depois de chicoteado, humilhado, com uma capa colocada sobre ele, com uma coroa de espinho fincada na sua testa, com um deboche, onde gritavam para ele: salva, profetiza, quem te bateu? Viram escárnio, viram humilhação, viram aquele homem de dores, aquele que só tinha revelado amor, compaixão, bondade, aquele que tinha curado os necessitados, aquele que tinha abraçado os excluídos, aquele que tinha oferecido para muita gente perdão e misericórdia, tinha mostrado a face do amor. Viram ele sendo castigado e viram ele carregando um pesado madeiro na direção do Gólgota, e viram as mãos dele sendo castigadas com pregos, furando a mão dele e fincando ele no madeiro. E eles olhavam para aquele e tinham uma expectativa, eles achavam, esse era o Redentor. Era ele que haveria de mudar a sorte do nosso povo. É aquele que viria no poder de Davi, porque as profecias diziam que ele nada mais era do que o filho de Davi. E quando as escrituras diziam assim, ele é o filho de Davi, diziam assim, ele é da dinastia de Davi. Então ele vai vir para se assentar no trono e ter um poder semelhante ao do rei Davi. O rei Davi que triunfou sobre os seus inimigos, que venceu os poderosos, que fez com que o reino de Israel alargasse suas fronteiras e não teve quem foi mais poderoso que ele. Imagina, agora o Messias, o filho de Davi chegou, ele vai dissipar as nossas dificuldades, ele vai triunfar sobre o Império Romano.
Ele vai colocar César abaixo do trono, porque ele veio para reinar, e ele não vai reinar apenas sobre Israel, ele vai reinar sobre todas as profecias. Do jeito que eles liam, davam a entender que era a hora. E eles tomam aquele choque, porque eles leram só uma parte da profecia. E as nossas expectativas, vira e mexe, faz a gente fazer isso. Ver só o que a gente quer ver. Ouvir só o que a gente quer ouvir. Entender somente o que a gente quer entender. E de fato, eles viram ele crucificado. E ali, todas as expectativas que ele tinha acerca desse poderio político, bélico, econômico, ruíram, caíram no chão. Ele morreu e eles viram ele. A gente viu ele caminhando, a gente viu ele dizendo coisas maravilhosas, a gente viu ele curando. Agora ele está lá, morto. Acabou. Era esse o sentimento, eram essas as emoções. E esses homens, naturalmente, tomam uma decisão, estão em Jerusalém, com medo, com muito medo. O exército que prendeu o seu mestre também poderia entender que eles faziam parte de um motim, faziam parte do grupo de rebeldes, porque Jesus foi acusado de rebelião contra Roma. Roma entendeu, ele é o rei dos judeus, então vamos sufocar essa possível revolta. E os judeus entenderam que por ciúmes ele era um herege, porque ninguém em sã consciência afirma ser o próprio Deus. E Jesus fez isso. Diante dessas situações, levaram à morte. E esses discípulos têm diante de si esse cenário. E estão em Jerusalém, não tem mais o que fazer aqui, né? Acabaram-se as esperanças, vamos embora. A gente passou esse tempo, esse mês falando sobre isso aqui, ó, bless. Essa coisa de abençoar. E oferecemos práticas, e ensinamos práticas, e sugerimos práticas, para que ao longo da nossa jornada, a gente tenha a chance de partilhar as bênçãos de Deus, os presentes de Deus, para que outras pessoas sejam tocadas também. E eu chamo a sua atenção para a nossa última palavra do mês, que tem relação com partilha. E a gente vai ver aqui como uma partilha, e aqui é partilhar a história, partilhar a sua própria história com Jesus, faz diferença. Porque o texto conta para a gente que eles estavam caminhando tristes, e de repente alguém se aproxima dele e começa uma conversa. E aí, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? Começa uma conversa. Jesus faz algumas perguntas para eles. E eles ficam assim, só você não sabe, onde você estava? Como você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E aí Jesus se põe a ouvi-los. Não foi prontamente corrigindo eles, se dispõe a ouvi-los. A gente falou bastante sobre isso. E Jesus passa um tempinho legalzinho, ouvindo toda a história que eles têm para contar do jeito deles, com as impressões deles. E é curioso que não faltava para eles informações e testemunho de que Jesus tinha ressuscitado. Eles chegam a falar e a afirmar, olha, umas mulheres aí falaram que viram. Teve outras pessoas também que correram até o túmulo e confirmaram que realmente ele não estava lá. Mas sabe como é, né? E aí Jesus, depois de ouvir tudo, ele começa com um tom um pouquinho, né, um puxão de orelha, né? Vocês estão sendo bem insensatos. Vamos lá, vocês não são de Israel? Vocês não são desses que conhecem a Torá, a lei? Eu queria, já que a gente está no caminho, são 10 quilômetros de caminhada, vai dar para a gente conversar um pouquinho. Então eu vou começar a mostrar para vocês algumas coisas sobre o Cristo. O Cristo, esse aí que vocês estão mencionando, que aparentemente não é quem ele diz ser. Vamos caminhar comigo? Aí eu fico imaginando a exposição bíblica de Jesus passeando de
todos os profetas maiores, menores, a lei, o Deuteronômio, Levítico, e passando pelos Números, e passando por Josué, e por Salmos, e contando. Eu fiquei imaginando algumas coisas. Ele falou: não, o verdadeiro José, que salva todo mundo, é o Cristo. O verdadeiro Noé, que construiu a arca, que salva todos que entram nela, é Cristo. O verdadeiro Abel, que derrama o seu sangue clama por justiça na terra, o que derrama o seu sangue mesmo para salvar, é o Cristo. O verdadeiro Josué, que entra na terra prometida para salvar a todos, derrotar os seus inimigos e entregar a terra prometida aos escolhidos de Deus, é o Cristo. O verdadeiro Davi, que destrói o gigante da existência e triunfa, é o Cristo. E assim eu fiquei imaginando o que Jesus foi contando para ele acerca de todas as escrituras, falando de quem ele era. E a conversa vai, e de repente eles adentram numa situação que Jesus, validade, que está indo embora, né? Ele disse: não, fica com a gente, né? Hospitalidade era comum ali. E gente, ele conta tudo isso. E eu fico chocado. Assim, como que vocês não estão vendo quem está caminhando com vocês aí? Como que vocês não estão percebendo quem que é esse aí que está com vocês? E não percebem. Mas de repente, eles vão para a mesa, Jesus topa o convite, senta com eles. E que coisa mais linda. A hora que Jesus pega o pão e parte o pão. Eu não sei para vocês, mas para mim não tem como essa situação dele pegar o pão, abençoar o pão e partir o pão. Na hora eu remeto à última ceia, onde Jesus fez exatamente a mesma coisa, mas fez isso dizendo assim, ó, pegou o pão, abençoou e disse assim, ó: esse aqui é o meu corpo, que é partido por vós. E a hora que Jesus na mesa parte o pão, os olhos deles abrem e eles veem o Mestre. E aí eles se dão conta, e Jesus sai. E daí algumas pessoas ficam se perguntando: peraí, como que é esse negócio aí de desaparecer? Depois da ressurreição, o Senhor Jesus está com um corpo glorificado. E num corpo glorificado, as dimensões e o poder é todo diferenciado. O que nos dá uma pista do que vai ser o corpo glorificado daquele que crê em Cristo. Porque outra cena mostra que Jesus passa pela parede e fica uns negócios fantásticos. Assim, é um corpo, mas é um corpo que não fica limitado às regras do nosso tempo presente aqui. Ele é o corpo ressuscitado para a era vindoura. E é um espetáculo só. O ponto é que os dois entram num bate-papo e falam assim: ei, mas não ardia? Aconteceu com você o que aconteceu comigo? O que foi? Meu coração, rapaz, enquanto esse homem aí, o Senhor falava dele mesmo por todas as escrituras nesse caminho, gente, 10 km, tá? É um tempinho conversando. Queimava o coração enquanto ele falava. E falava do quê? Das escrituras. Falava de quem? Dele mesmo. Queimava. Rapaz, eu achei que era só comigo, moço. Queimava também. E aí eles na hora levantam e voltam. Eu fico pensando a rapidez que esses camaradas fizeram esse percurso de volta para Jerusalém para chegar até o e confirmar o seguinte: ei, a festa não acabou não, o negócio só está começando agora, ele está vivo e vai continuar a sua obra. E daí quando ele está lá, eles estão conversando, de repente quem chega de novo, dizendo assim, ó: paz seja com vocês. Ah, gente, ali estava assim, a reviravolta, a história sendo mudada, a história das nossas vidas sendo mudada, a história do mundo. Essa mensagem começou a ser compartilhada a partir daquele momento ali. E eu queria chamar a sua atenção para algumas verdades muito importantes. De que o Senhor continua chamando a gente para abençoar pessoas exatamente da mesma forma. Esse Jesus que salvou, esse Jesus que foi à cruz, esse Jesus que apareceu para esses homens, ele orou por esses homens.
Ele orou por esses homens. Ele intercedeu por esses homens. Me surpreende o tipo de postura de oração de Jesus, até no momento mais delicado de sua existência. Ele estava na cruz, sofrendo. E ele olhava para as pessoas que estavam ali, vários, afrontando ele, desdenhando dele. E ele dizia assim: Pai, olha esse tipo de oração. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas esse mesmo Jesus que orou na cruz, ele orou muitas vezes antes. Ele orou: Senhor, Pai, eu oro por esses, mas oro por todos aqueles que hão de crer em mim, para que assim como eu sou um contigo, eles sejam um com a gente. Assim como eu caminho junto com o Senhor, eles caminhem junto com a gente. Ele tinha orado por esses dois, ele já tinha intercedido por esses dois. E agora prontamente uma das atitudes que Jesus tem quando se aproxima deles, entendendo que eles estão feridos, que eles estão decepcionados, que eles estão frustrados, que eles não entenderam muita coisa, que eles colocaram expectativas equivocadas sobre Jesus. E aqui eu queria fazer um parênteses antes de continuar a maneira como Jesus abençoou esses homens. Parte da experiência de muita gente é colocar expectativas equivocadas na coisa certa. A coisa até acerta, mas as expectativas são erradas. Na obra de Deus, naquilo que Deus está fazendo no mundo, esses homens estavam olhando para Jesus, caminharam com Jesus, mas as expectativas acerca do que Jesus haveria de fazer eram totalmente equivocadas. Mas infelizmente tem gente que tem expectativas erradas, mas também colocam nas questões equivocadas. Porque é ruim quando a gente olha para Deus e fica imaginando que Deus tem que fazer algumas coisas para a gente. Isso é muito ruim. Mas muito pior é quando a gente pega coisas criadas, realidades da própria vida, e transformam elas no alvo da nossa devoção, no alvo da nossa esperança, no alvo da nossa satisfação. E tem expectativas de que elas façam para a gente aquilo que só Deus pode fazer. E como a gente escorrega nisso? A gente faz isso com a profissão. De repente o cenário se desabrocha para a gente e a gente fala assim: chegou a minha hora. E aí o coração começa a se inflamar daqui em diante ninguém me segura mais. A oportunidade finalmente chegou e a gente se entrega de corpo, alma, dedicação, dizendo assim: ó, isso aqui finalmente vai ser a expressão da minha felicidade. A coisa errada e as expectativas erradas. Às vezes a gente transforma um relacionamento nesse tipo de realidade. Finalmente encontrei a pessoa, finalmente a minha vida vai se encaminhar. E aí o tamanho do peso que é colocado, eu normalmente falo isso num casamento, falo assim para as pessoas: olha, o seu cônjuge, ainda que nesse momento agora vocês estejam naquela situação assim, de que essa pessoa parece a melhor pessoa do mundo, é bem provável que você esteja alimentando expectativas sobre essa pessoa que ela jamais vai conceder. Porque essas expectativas que você nutre no seu coração, somente Deus pode prover. E a gente faz isso com quem está do nosso lado, a gente faz isso com profissão, a gente faz isso com trabalho, a gente faz isso com a família. A gente faz isso com a comunidade de fé. E tantas outras realidades a gente vai dando expectativa de que finalmente alguém vai nos salvar. Finalmente uma realidade vai nos dar aquilo que a gente sempre procurou. E sabe o que acontece? A gente cai. E o caminho é certo. Boa parte da jornada de muita gente é virar as costas para Jerusalém e caminhar de novo para sua vila, cabisbaixo, imaginando assim: ó, não foi isso que eu imaginava, não era isso que eu esperava. E no fim, simplesmente uma sensação de desespero, angústia, tristeza e dor. E essa era a situação deles. Aí Jesus para ouvir. Conta para mim o que aconteceu. Jesus abençoa eles com o ouvido
e ouve prontamente. E aí depois, Jesus não segue exatamente a nossa sequência, né, do que a gente propôs aqui, mas depois de uma longa caminhada, Jesus partilha, presta atenção nisso aqui, ele partilha a única coisa que pode nos dar esperança. Jesus conta para esses homens a única coisa que pode centrar o nosso entendimento acerca do que é a vida, do que é a realidade e do que devemos esperar sobre essa realidade. Porque qualquer outra coisa que nos seja oferecida acerca do que é a vida, de onde viemos, quem nos fez? O mundo materialista, ele diz o seguinte: ninguém nos fez. A vida é um acaso, a vida é um amontoado de átomos e casualidade. E assim, o que temos é isso aqui: nascer, viver e morrer. Tente descobrir o que é a felicidade para o seu coração, corra atrás disso com todas as suas forças, porque daqui a pouco vai acabar a brincadeira, encerra-se o fato e a vida é só isso. Mas isso é parte de um pressuposto materialista, de uma cosmovisão que não entende a verdade sobre a verdadeira história do mundo. A verdadeira história do mundo, Jesus conta para eles, ele fala assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Naquele momento, onde tudo estava harmonioso, Deus coloca o ser humano num jardim para viver, e o ser humano, infelizmente, vira as costas para o Deus Criador. E isso que o ser humano fez lá atrás, o ser humano continua fazendo. E Jesus continua a história, mas Deus, que delícia essa história, porque ela é contínua nas Escrituras. Mas Deus provê esperança, desde lá do início ele falou assim, falou para a mulher, da tua semente virá aquele que pisará a cabeça da serpente. E toda a história bíblica, a grande história do mundo, é para contar essa história de que o Salvador veio, e de que ele ressuscitou, e de que agora ele move sobre o mundo, conduzindo a história para um desfecho final, onde ele vai julgar, vai reinar para todo sempre com aqueles que se rendem aos seus pés. Essa é a história. E agora esses discípulos estão caminhando pertinho do mestre, e o mestre está contando e relembrando eles acerca de toda essa história. E que maravilha é quando você e eu descobrimos assim: ei, viemos de onde? Como começou toda essa história? O que aconteceu que desabou tudo e que está tudo errado? Por que tem tanta disfunção no mundo? Por que está tanta coisa errada? Daí as Escrituras e o próprio Cristo e o próprio Evangelho contam para a gente dessa história. E o próprio Cristo dá para a gente a solução e fala assim: olha, a solução não está nos seus esforços. A solução não está na sua genialidade. A solução não está no seu empenho de ser alguém bonzinho. E é maravilhoso essa história, porque ela é quase que um resumo acerca da história bíblica. Porque sabe o que é essa história aqui? De dois fracassados que tiveram dificuldade em acreditar na verdadeira história. E eles estão indo embora, desistindo. E a história, de novo, ela se repete, onde não são as pessoas que vão em busca de Deus. Não são as pessoas que acreditam com firmeza, não são as pessoas que finalmente entendem tudo e decidem dar um passo e dão uma chance para Deus. Não, nunca é isso. A história é sempre da gente desfalecido, com expectativas frustradas, com expectativas equivocadas, indo embora para a região do nosso desespero, e o Salvador se coloca do lado, na nossa história, e começa a contar para a gente acerca de quem Ele é. E à medida que Ele mostra para a gente nas Escrituras quem Ele é, um milagre começa a acontecer. O coração que estava frio, gelado, cheio de desespero, começa a ser aquecido. Quando finalmente Ele mostra para a gente, olha que momento glorioso da existência. É quando Jesus mostra para a gente que Ele mesmo foi partido por nós. Quando Ele vai aquecendo o coração de um adolescente, de um jovem, de uma criança, e mostrando assim, e vai aquecendo, e essa é a minha expectativa do que esteja acontecendo ali embaixo. Mas finalmente Ele aparece na nossa história e mostra pra gente assim, Ele foi despedaçado por você, Ele foi despedaçado por mim. Daí você entende assim, olha, Ele veio ao meu encontro, Ele caminhou do meu lado. E aí de repente a gente vê, e a gente fala assim, uau!
Aí o que acontece? A gente levanta para a vida e a gente volta para onde a gente devia estar, agora com as expectativas adequadas, com tudo ajustado. Sabe por quê? Porque Ele se mostrou. Gente, como que isso acontece no dia a dia? Jesus continua fazendo isso, mas agora de uma forma impressionante. Ele me chama, e Ele te chama para ouvir as pessoas, para orar por elas, para caminhar do lado delas, para sentar à mesa com elas, para servi-las numa jornada, ainda que dure 10 quilômetros, 15 quilômetros, 5 anos, 10 anos, 20 anos. E enquanto a gente faz isso, a gente em algum momento específico fala assim, ó, deixa eu falar para você, não do que eu tenho feito para Deus, não do que eu tenho sido bonzinho, ou bom esposo que eu tenho sido, ou bom marido, ou bom pastor, nada. Eu não vou falar sobre isso, porque isso não vai te acrescentar, e eu nem sou tudo isso. Mas eu vou te contar de alguém que veio bem pertinho de mim. Eu tinha a expectativa equivocada, na coisa equivocada, e Ele refez a minha visão. Ele readequou as minhas esperanças. Ele centralizou os meus afetos no lugar certinho. Ele me restaurou. E assim, por fim, Ele provou e mostrou para mim que Ele me ama. Eu quero contar para você o seguinte: Ele também te ama. Eu só estou aqui do seu lado porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Eu só estou falando isso aqui para você e contando essa história porque é Ele mesmo contando essa história para você. E se o seu coração está se aquecendo com isso, veja algo mais. A vida dele foi quebrada por você. A vida dele foi dilacerada porque o castigo que você merecia, a separação que você tem de Deus, com a morte dele, por amor à sua vida, Ele fez uma obra gloriosa e ressuscitou, dando certeza de que tudo isso é verdade. Ele está vivo e é real. E aí de repente a gente conta essa história, sabe o que acontece? Os olhos das pessoas se abrem e elas falam assim: eu estou vendo Jesus, eu agora amo a Jesus, eu agora vou servi-lo. Não é mais porque você está me contando, André, mas é porque eu entendi que quem estava do meu lado durante toda essa jornada era Ele. Quem me socorreu e me deu de comer em muitos momentos foi Ele. Quem me contou essas histórias aí, André, usando várias pessoas, foi Ele. Eu vou viver para Ele também. É assim que essa história dá continuidade. É por isso que essa história não parou. E Ele me chama e te chama para a gente continuar. Ele me chama e te chama para a gente não parar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você e eu quero fazer 2 orações específicas. Quem sabe hoje aqui Ele abriu os olhos de alguns para finalmente ver quem Ele é. E daí você esteja se perguntando: André, eu estou entendendo, tem algo acontecendo dentro de mim, o que eu faço? Fala para Ele assim: Jesus, eu me rendo, eu vou te seguir para onde o Senhor for, eu vou fazer o que o Senhor quer, a minha vida é do Senhor. Faça isso, é isso que Ele quer de você. André, eu já o conheço, Ele está aquecendo meu coração de novo, eu já caminho com Ele, o que eu faço? Abençoa as pessoas, ora pelas pessoas, senta à mesa com as pessoas, ouça as pessoas, sirva a elas e por fim peça uma oportunidade para que seja no futebol, seja no café, seja dentro de casa, seja no trabalho. O que Jesus está fazendo, conta para as pessoas, porque Ele vai aparecer para elas. É assim que Ele fez com você e Ele te chama a fazer isso também. Agora eu queria que você fizesse, para você dessa segunda parte da fala, você falasse assim, ó: Jesus, conta comigo. Eu sei que para quem é discípulo de Jesus e está há tempo nessa caminhada, o que eu estou falando aqui não é novidade. Mas o que está faltando talvez de algum de nós
É entender que o nosso mestre está caminhando perto das pessoas, que quando eu chego perto dos meus amigos do futebol, o Jesus já está caminhando com eles faz tempo. Jesus já chegou na história deles faz tempo. Lá no seu trabalho, Jesus já chegou na vida dessas pessoas. Não pense que a gente está salvando ninguém, nós não estamos dando start ao processo, Jesus já está no processo. Agora peça, fala assim: Deus, eu não sei direito o que fazer, mas eu quero continuar a participar, eu quero participar e eu quero me dar a ocasião e chance a partilhar o teu amor para essa pessoa. E aí você começa a orar por ela. Seja mais intencional, de verdade, não resista à ação do Espírito. Graças a Deus, um dia um amigo chegou para mim e falou assim: André, vamos junto buscar. E eu estava muito perdido, mas muito perdido. E alguém chegou na minha história e não teve medo. Essa pessoa não sabia falar direito, essa pessoa tinha dificuldades, mas ela deu um passo na minha direção. E eu falo assim: quem foi? Foi aquele meu amigo Itamar? Não, foi Jesus. Mas Jesus usou essa pessoa que não sabia direito o que falar. Então, pelo amor desse que aquece o seu coração, que partilhou a vida com você, reparta a sua vida com outros, porque Jesus vai abençoar essas pessoas. Vamos orar. Ó Deus, nós queremos te bendizer essa noite e te louvar, Senhor, pelo teu glorioso nome, e te bendizer, Senhor, porque o que eu posso dizer, Senhor, é que o Senhor veio até a nossa direção. A vida de todo mundo aqui, sem exceção, era uma caminhada rumo a Emaús, cheio de desespero, cheio de frustração, cheio de mazela, Senhor. Mas o Senhor se aproximou do caminho da nossa existência, mostrou a verdade nas Escrituras sobre quem o Senhor é. E em algum momento o Senhor decidiu abrir os nossos olhos e perceber que a tua vida foi quebrada para que nós tivéssemos reconexão com o Senhor. Deus, que coisa deliciosa que o Senhor fez com a minha vida e com a vida de cada um aqui. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor abençoe quem hoje está decidindo pelo Senhor. Quem hoje está se rendendo ao Senhor Jesus, abençoa essa decisão, abençoa esses passos, abençoa essa jornada. E aqueles outros, Senhor, que como eu, já fomos tocados há muito tempo atrás. Senhor, nós dizemos aqui hoje, Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim na direção dos meus amigos no futebol, na direção dos meus vizinhos, na direção dos meus familiares, porque quero ser aquele que conta aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, na certeza de que o Senhor também vai continuar aparecendo e se revelando a essas pessoas, para a glória do teu nome, para a alegria no nosso coração. Em nome de Jesus oramos, amém.